Boa tarde a todos e todas. Hoje nós vamos tratar de mais um aspecto da sustentabilidade, o aspecto social. Em aulas anteriores nós tratamos dos aspectos éticos das escolhas, de preferência das boas escolhas, que têm como propósito uma ética do cuidado não apenas em relação à vida humana, seria uma ética antropocêntrica, mas de uma ética em relação, de um cuidado em relação a todas as formas de vida. Então, esse é o aspecto ético da sustentabilidade. Vale a pena recordar que eu tenho feito sempre essa comparação entre o paradigma insustentável, que é o paradigma que é hegemônico, ele se faz presente em todos os domínios da nossa vida, da vida associativa, da vida produtiva, da vida afetiva. Ele é insustentável porque ele consegue invadir todos esses os domínios. Então, o aspecto, assim como o aspecto ético e o aspecto ambiental, eles não são vistos no domínio do paradigma insustentável como interessantes, porque eles concorrem, podem ser caracterizados como obstáculos ao crescimento, que é o ponto central do paradigma insustentável. Então, nós hoje apresentaremos um terceiro aspecto, que é o aspecto social da sustentabilidade. Do ponto de vista jurídico, o aspecto social nos remete ao artigo 3º da Constituição brasileira. Temos aqui em tela, que apresenta os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Garantir o desenvolvimento que está associada à ideia de garantir o desenvolvimento nacional, um desenvolvimento ancorado no princípio da sustentabilidade. Então, é diferente daqui, que basta você pensar no crescimento mensurado pelo PIB, que é o Produto Interno Bruto, que computa tudo que produz, não importa como é isso. Então, o PIB ele vai sempre indicar o crescimento de uma nação. A questão da produtividade, não necessariamente do desenvolvimento, que é um conceito muito mais amplo, que engloba o crescimento, desde que um crescimento controlado. Então, garantir o desenvolvimento nacional está associada a isso, está dentro desse paradigma da sustentabilidade. E o outro ponto é a erradicação da pobreza e da marginalização, além da redução de desigualdades sociais e regionais. Então, esse é um dos artigos, um dos incisos mais contundentes da Constituição brasileira, mas que ele apresenta desafios hercúleos, não só para o Estado brasileiro, mas também para a sociedade civil, porque a erradicação da pobreza exige políticas de Estado e um monitoramento dessas políticas
no sentido de realmente enfrentar de forma efetiva a questão da pobreza, que é um obstáculo para a sustentabilidade. A sustentabilidade não pode operar nem se tornar matéria, se materializar, se ancorada em pobreza. A pobreza não pode, ela puxa, assim como a riqueza excessiva do lado de cá, mais concentrada, ela é um problema para a sustentabilidade, porque é concentradora e gera uma degradação, uma insustentabilidade a partir da afluência ou da riqueza. É importante ressaltar, não é da riqueza em si, é de uma riqueza produzida de forma insustentável e concentrada. Ela não é distribuída. Distribuída não necessariamente igual para todo mundo, mas dentro de um princípio equânime, né, da equanimidade, que também é outro elemento fundante da sustentabilidade social. Então, a erradicação da pobreza e da marginalização, elas são fundamentais para pensar o aspecto social da sustentabilidade, porque a marginalização significa que você vai ter sempre um grupo ou alguns grupos numa sociedade que tem acesso a tudo, tem acesso a todas as vantagens da sociedade, do mundo contemporâneo, acesso à justiça, acesso à saúde, acesso à educação, acesso a comida boa, acesso a se divertir, e uma parcela que não tem acesso a isso. É por isso que se fala em marginalização. E a marginalização ela é incompatível com qualquer concepção mais cuidadosa da sustentabilidade. Sustentabilidade está associada com inclusão, com a possibilidade das pessoas e dos grupos viverem de forma decente. Isso é constitucional. Ter todo esse patrimônio mínimo. Então, o outro ponto que também combina com a sustentabilidade, a redução das desigualdades sociais. Das desigualdades sociais e regionais. As desigualdades sociais está associado ao que já foi comentado. Se há uma forma, um exemplo de redução das desigualdades sociais é existir políticas de saúde, políticas de educação, que possibilitem as pessoas das camadas menos afortunadas, com menos recursos, de conseguirem aprender minimamente, ter um aprendizado mínimo, mas suficiente para que elas garantam o seu sustento, sem depender das pessoas, de grupos nem de governo. Essa é uma forma de reduzir desigualdades. Não significa dar de mão beijada para determinados grupos. Nem esses grupos, conforme temos estudos, querem isso. Eles querem ter o direito de poder construir a sua própria trajetória. Então, uma forma
E de reduzir isso significa, por exemplo, a questão rural e urbana. Então, se você tem muitas desigualdades, agora falando das desigualdades regionais, então é insustentável você ter um governo, uma, um Estado que priorize que o desenvolvimento de uma única região ou de algumas e deixa outras regiões à deriva. Isso não é insustentável do ponto de vista da política. Por quê? Porque as populações, as pessoas, os grupos que vivem nessas regiões com maior dificuldade de acesso, de emprego, de saúde, de tudo, o que acontece? Essas pessoas migram e isso aumenta os fluxos migratórios de uma região menos rica para uma região mais rica. Isso falando dentro de um país, como qualquer país, né? Mas o Brasil é um país continental e isso ocorreu. O fluxo migratório de regiões do norte, do nordeste, para a região centro-oeste, a região sudeste, em busca de melhores condições. Quer dizer, fugindo dos grupos, não havia uma política de Estado que conseguisse fixar essas pessoas no seu próprio local, para que elas não precisem fazer esse tipo de migração. Então, a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades regionais, elas estão associadas a isso. Então, como que você pode fazer? Você investir. E para investir nessas regiões, é preciso ter planejamento, ter leis que garantam isso. Então, veja que a sustentabilidade social, ela evidentemente está atrelada aos outros domínios, aos outros aspectos. Porque que se a gente quer evitar, por exemplo, a favelização dos grandes centros urbanos, das pessoas que migram do mundo rural por falta de condição, falta de tudo, é preciso que a gente leve, enquanto Estado, apoiado por uma sociedade esclarecida, leve esse tipo de oportunidade para essas pessoas. Não é depois que elas virem para os centros urbanos e começar a aumentar e acentuar a violência, criminalidade, violência de toda a ordem, que na verdade a urbanização é um inchaço dos centros urbanos e que essas pessoas vêm onde elas vão morar. Elas vão morar em áreas de risco, aqui em Curitiba, por exemplo, em áreas de proteção ambiental, nas valas, nas cavas dos rios, do rio que abastece a cidade. Então, o aspecto social ele é muito importante para a gente pensar a sustentabilidade. Então, não adianta também a gente só se preocupar. Adianta, é evidente, é importante cuidar do cachorrinho, cuidar do macaquinho que a gente acha bonito, é fundamental isso, mas há questões também muito sérias dentro desse debate. Então, a redução das desigualdades regionais, elas estão associadas a isso. A gente ter ações preventivas, evitar que as pessoas venham. Não é, por exemplo, ir na rodoviária, no aeroporto, e ficar proibindo as pessoas de virem. Isso é um crime. Então, a erradicação,
essa questão da erradicação ela é muito importante, né? Então, o que a gente conclui aqui desse artigo, que vejam que nós estamos pensando o aspecto social da sustentabilidade dentro dos marcos constitucionais. Então, a síntese aqui, o social, a ideia de social, significa uma aproximação das pessoas por meio de ações cooperativas de produção e consumo. Então, onde que ocorre isso? Ocorre em grupos tradicionais, entre grupos quilombolas, por exemplo, populações ribeirinhas, populações coletoras, que existem muitas. Como que elas fazem? Mesmo se elas não têm muita renda, mas elas se protegem coletivamente. Elas protegem o que a gente chama de tecido social, por meio de ações sempre coletivas. Elas sempre, na hora de produzir, principalmente da colheita, nessas comunidades quilombolas, elas fazem isso por meio de mutirões ou puxirões. Então, cada dia, a comunidade se reúne e vai trabalhar para uma pessoa, e assim sucessivamente. Que a pessoa sozinha, ela não teria condição de colher tudo, nem de depois de contratar pessoas para trabalhar para ela. Então, quer dizer, como diante dessa dificuldade, eles desenvolveram essa prática, né? Que é uma prática cooperativa. Não é individualista como a gente concebe o mundo, né? A partir de uma visão urbana, uma visão muito mais egocêntrica e um egocentrismo exacerbado. Então, lá, quando eles fazem isso, essas práticas coletivas, o que acontece? Eles fortalecem o tecido social, eles se protegem, porque se eles tentassem enfrentar essas dificuldades individualmente, eles sucumbiriam, eles não teriam condição de fazer isso. Bom, e também remete, né, ao segundo artigo da Constituição, que é o artigo 6º, a sustentabilidade, o aspecto social, que é outro artigo fundante dos direitos sociais. Direitos à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Todos esses direitos, eles, se olhados a partir do paradigma da insustentabilidade, eles são obstáculos. Eles são obstáculos porque eles atrapalham essa dimensão hegemônica dentro do paradigma da insustentabilidade, que é o aspecto econômico. De crescer. Crescer não importa como. Tá? Então, direito à educação. Então, se você tem se você vai ter uma sociedade educada, evidentemente, essa sociedade ela terá muito mais condição de participar da gestão, da administração da coisa pública.
ela vai ter mais informação, ela vai ter mais elementos para escolher melhor, seja representantes, e cobrar deles coerência em relação às demandas da própria sociedade. Por isso que é sustentável. Você não pode pensar em sustentabilidade social com uma legião de pessoas e grupos com educação precária, né? Com uma capacidade menor de entender que todas as decisões, todo domínio da vida associativa depende de decisões políticas, por exemplo. Não tem como fugir disso. Então, ela sempre, os direitos sociais, esse da educação, as pessoas educadas, elas têm maior capacidade de se defender também, de se organizar politicamente para defender seus direitos e cobrar dos governantes, dos seus supostos representantes, atitudes que não sejam contrárias aos marcos constitucionais, que é a referência maior para qualquer ação dentro de um Estado de Direito. Direito à saúde. Uma sociedade adoecida ou fragilizada por outras razões, isso rebate até no aspecto econômico, porque como que você vai ter, por exemplo, uma comunidade toda infectada, não pela Covid, vamos pensar pela Covid também, que é o caso terminal, mas digamos que seja por dengue, pela chikungunya, como tem casos de estudo, ou pelo ebola, caso da África, um país africano. As pessoas infectadas, adultos e crianças, como que uma população dessa ela pode ser absorvida pelo mercado de trabalho, mesmo que tenha. Então, não adianta o setor produtivo ter uma estrutura boa, ter um capital, mas a população desassistida minimamente. Então, isso não pode ser sustentável se você estiver vivenciando esse tipo de situação. A saúde, ela é fundamental. Os corpos. Então, a gente vai notando que estão entrelaçados a questão da educação com a questão da saúde. Pessoa adoecida, uma população, uma comunidade adoecida, mal alimentada, ela também inflaciona o sistema público de saúde, e se esse sistema público for precário, pior ainda. Então, afeta o direito ao trabalho, porque o trabalho, a pessoa doente, não tem como se sustentar no médio e longo prazo, principalmente das famílias de baixa renda. Então, é outro direito, é o direito ao trabalho. Mas, para ter direito ao trabalho, você precisa ter um background, né? Um capital educacional que se reflete, evidentemente, na saúde do corpo e da mente.
outro direito, outro aspecto da sustentabilidade social, moradia. Não tem como falar em sustentabilidade social com pessoas morando dentro do rio, dentro das cavas de rios, ou em bueiros, em guetos, como ocorre, por exemplo, no mundo rico, na França, na Europa, que a gente sempre tem uma ideia muito incorreta de que todo mundo vive bem lá. Não, na verdade, tem problemas seríssimos também. Mas, na periferia do sistema capitalista, a situação é muito pior. Então, a moradia é outro direito constitucional que, se levado a termo, ele é um elemento central desse debate da sustentabilidade. Direito ao lazer. O direito ao lazer não é só para... A gente sempre tem uma ideia de só quem pode ter lazer são as pessoas mais afortunadas. E com isso, a gente trata de maneira desigual os grupos que não têm tanta renda, tanto dinheiro para poder se divertir, como se eles não tivessem direito. Segurança, uma segurança pública, porque a segurança pública ela deriva dos impostos que são pagos, a previdência, que é uma previdência social, que é uma ideia que remete ao alargamento do presente, principalmente para grupos com maior dificuldade. É uma possibilidade de, ao alargar o presente dessas pessoas com melhor qualidade, elas conseguem pensar em geração futura. A proteção à maternidade, também, como é que cuidamos das nossas mulheres, das nossas mães. É a partir disso que nós teremos condição de pensar a proteção à infância e a assistência aos desamparados. São os grupos, às vezes, em qualquer sociedade, de pessoas que não têm condição mesmo, estão com condição de vulnerabilidade, que precisam de assistência. Por um ato de que o coletivo, a sociedade como um todo, ela consegue fazer, direcionar uma parte dessa renda coletiva para poder assistir a essas pessoas. Então, chegamos a alguns indicadores dessa sustentabilidade social. Então, a sustentabilidade social ela está relacionada, associada à capacidade de reduzir desigualdades e preconceitos em relação ao quê? À origem. Então, se você tem uma sociedade que discrimina pessoas que migram, que vêm de determinadas regiões ou sub-regiões, não dá para falar em sustentabilidade social. O caso concreto em relação a isso é o caso de Mariana e Brumadinho, em que as crianças
que foram filhos dos que foram afetados pelos dois acidentes, as duas tragédias, começaram a sofrer algum tipo de bullying nas escolas de outra comunidade, quando eles tiveram que migrar, sendo chamados de pé de lama pelas outras crianças e por adultos também, em tom de brincadeira, esse tipo de brincadeira ofensiva. Então, uma comunidade assim não pode ser sustentável, porque há uma discriminação em relação ao lugar de onde a pessoa veio. Isso está acontecendo, tem ocorrido muito e sempre ocorreu, e hoje se intensifica, com um fenômeno conhecido como xenofobia, que ocorre em alguns países e aqui no Brasil, de região para região. Então, as pessoas fugindo da pobreza e das dificuldades, da violência do seu lugar, muito comum, por exemplo, em países da América Central, ou até da América do Norte, né, do estado do México, por exemplo, mas muito da América Central, pessoas que são carimbadas quando conseguem entrar nos Estados Unidos, porque a política de migração, de vedar, de dificultar o acesso dessas pessoas é muito forte. E isso, na verdade, é um elemento dessa desigualdade, desse preconceito de origem. Entendeu? Então, na Europa, ocorrendo com países africanos, países asiáticos, tentando ir para a Europa, é o mesmo fluxo. E as dificuldades são intensas. Tem muito problema hoje. Então, você desenvolve como seria uma forma de ajuda para esses povos, essas sociedades que são próximas do mundo rico, mas não conseguem usufruir. Porque, por exemplo, da África para a Europa, o Mediterrâneo ele vem se tornando um verdadeiro cemitério das pessoas que tentam atravessar em condições precárias, em barcos precários, e naufragam. E muitos dos que conseguem entrar passam a ter uma vida que é um inferno na Europa, porque é uma vida de clandestinidade. O tempo todo perseguida pela polícia da migração, discriminada social e politicamente, sem direito à saúde, sem direito a nada. E isso começa com esse preconceito, com essa discriminação em relação à origem. Um outro elemento é o elemento da raça, questão racial. Eu preciso tomar muito cuidado com isso. A questão racial do racismo, ela não necessariamente está associada ao tom da pele, à cor da pele da pessoa também, mas não só. O racismo está associado à ideia de que outros grupos humanos são tratados como se não fossem humanos. Essa é a ideia, força de um racismo. E, retomando a questão, entrelaçando a sustentabilidade social com a sociedade, sustentabilidade ambiental ou ecológica,
existe hoje e rompe um conceito de racismo ambiental, que está associado à origem. Então, racismo ambiental, a pessoa que saiu, foi expulsa do seu próprio território em função de algum desastre ecológico. O cara que morava em Brumadinho, ou Mariana, e perdeu tudo, né? A lama destruiu tudo, o cara não tem mais como voltar para o local de origem dele. Então, veja, esse é um tipo de racismo ecológico, porque essas pessoas, elas são refugiadas ecológicas. Então, elas ficam à deriva. E quando chegam em outro local, elas vão ser tratadas de forma preconceituosa, discriminatória. A questão do sexo, aí remete muito à questão do gênero, que é uma questão muito forte, de como que uma sociedade pode ser sustentável se ela não consegue conviver com essa diferença, as diferenças de gênero, com tudo que foi ganhando força a partir da virada do século XX, século XXI, e que também impõe mudanças nos próprios marcos legais. Concepção de família, famílias, casamentos, né? Pessoas do mesmo sexo. E tudo isso, os marcos legais, eles precisam ir acompanhando para poder evitar mais ainda o conflito, para gerar a paz social. É uma das funções do direito. Preconceito em relação à cor da pele, está tudo associado à cor da pele, que remete, por isso que eu falei que o racismo ele não é só em relação à cor da pele, mas em relação a se considerar outros grupos menos humanos do que a gente. É o caso, por exemplo, do nazifascismo, do nazismo na Europa, em que se atacou dessa maneira os grupos judeus. Agora, e com relação à cor da pele, por exemplo, remete à questão negra, questão sexual, basicamente a questão da mulher, das minorias, dos grupos do LGBT, movimentos todos que conseguiram conquistar seu lugar a partir de muita organização. A questão da religião, então, também, da idade, né? Principalmente em relação para o mercado de trabalho. Se a gente tem uma população, você ser discriminado porque é jovem demais, nem discriminado porque você é velho. A questão da religião, que é outra questão muito forte, como que nós vamos tratar, desenvolver a capacidade de coexistência entre os grupos religiosos, para que a gente consiga, de novo, paz social, não guerra, pacificação social. Então, aí estão, a partir desses indicadores, a gente retorna para os incentivos, com esses indicadores. A gente quer entender e verificar o grau de sustentabilidade social de uma sociedade, precisamos ter esses critérios.
Não pode ser algo abstrato, no vazio, como deveria ser, como poder. Não, não pode ser assim. A gente precisa sempre estar atento às pesquisas que apontam, têm identificado indicadores de tudo isso aqui para poder enfrentar isso. Então, para ter esses indicadores muito consistentes, a gente, a partir desses indicadores, é possível proporcionar e sempre vai melhorar as condições de acesso, que já falamos antes. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, proteção à infância, assistência ao desamparo. Com isso a gente consegue acrescentar aos aspectos éticos e ambientais os aspectos sociais, para a gente conseguir pensar a sustentabilidade desde a perspectiva social. Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claros esses vínculos entre esses aspectos. Gente, do ponto de vista então, sintetizando isso, nós vimos hoje os aspectos sociais da sustentabilidade. Esses aspectos, eles estão também ancorados nos artigos 3º e 6º da Constituição Brasileira. Então, a sustentabilidade social, ela está ancorada constitucionalmente nesses dois artigos. Então, essa é a contribuição dessa discussão que pensa a sustentabilidade a partir dos seus aspectos sociais. Boa noite a todos e todas. No próximo vídeo, nós vamos apresentar os aspectos econômicos da sustentabilidade. São outros aspectos fundamentais para nessa caminhada construtiva em relação à sustentabilidade. Até a próxima.